Você tem duas categorias de pessoas existentes na igreja. Aliás, Paulo fala disso. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, ele diz que tem pessoas que são espirituais e tem pessoas que são carnais na igreja. Há dois tipos de pessoas, dois tipos de população estão na igreja: os espirituais e os carnais. Pois aquelas mulheres representam os dois tipos de pessoas que tem na igreja quanto ao cuidado, quanto ao serviço. Olha só, que todo mundo que vem para a igreja, todas as pessoas que aceitam Jesus, elas devem ser produtivas, todas devem ser produtivas. Aliás, é tese do Dr. Euni, que diz assim, olha, os maiores evangelizadores, os ganhadores de almas, são os novos convertidos. Você sabe que é verdade isso? Eles estão cheios de amor, de alegria, por aquilo que Deus fez na vida, e eles querem compartilhar com as pessoas, porque mais tarde tem muita gente que passa anos e não fala uma palavra de Jesus para o seu vizinho, para o amigo, com quem encontra. Parece que eles não desejam mais nunca compartilhar isso. Já os novos convertidos são os que querem evangelizar, entregar um folheto para alguém, falar para a pessoa que ele encontrou no elevador, no caminho, na escola, na faculdade, no trabalho, seja onde for. Pode perceber isso. Os novos convertidos, eles são produtivos. Significa dizer que na igreja do Senhor todo mundo é chamado a produzir. Jesus disse, eu vos chamei e nomeei para que vocês produzam, vocês deem frutos e vosso fruto permaneça. Todos nós somos chamados a dar frutos. E a maioria dá sim. A maioria dá frutos. O que nós fazemos com esses frutos é que é a questão. O que nós fazemos, quer ver? Vamos lá. Uma teve um filho e 3 dias depois a outra teve. As pessoas que ganham almas para Jesus, sejam mais rápidos ou depois, mas elas ganham. Tem gente que tem mais estratégias. Durante um ano, eles ganham 5, 6, 8, 10 pessoas. Outro é mais devagarzinho, demora, mas ele leva pelo menos uma pessoa durante o ano para Jesus. Aliás, o desafio que a juventude teve lá no acampamento. Foi feito um desafio que ele fez, e muitos se comprometeram, né? Aliás, todo mundo se comprometeu. Eu tenho que levar pelo menos uma pessoa a Cristo. Em Londrina, nós desafiamos a igreja 2 anos atrás, e dizíamos assim, ó, é o ano do crescimento, é um ganhando mais um. No final do ano, a igreja terá dobrado de tamanho. O que ocorreu? Pois no final do ano, o templo tinha o dobro de pessoas. Basta ganhar um. Uma teve um filho, 3 dias depois a outra teve um filho. Olha o que acontece, hein? Aquela mãe cuidadora pegava o seu filho, e nós observamos pelo texto que ela levantava cedo para amamentar. Cuidava do filho. A outra teve um filho e era displicente, relaxada. Era tão displicente que colocava o bebezinho do lado e não tinha nem cuidado com ele. Se mexendo à noite, rolava para um lado e para o outro, matou o menino. Matou o menino. Irmão, isso é muito caricato, isto é na cara da gente. Encontramos isso em igreja. Pessoas que ganham almas para Jesus e são como aquela mãe cuidadora do menino que ficou vivo. Alimenta com a palavra, leitinho, diz o texto, ela diz assim, e levantei para dar de mamar. A Bíblia não diz que o novo convertido, você precisa dar leitinho, porque eles não têm ainda a capacidade para escutar as coisas profundas da Bíblia. Você tem que ensinar coisinhas simples, os rudimentos, simples para eles. Ela levantou para cuidar. Os crentes na igreja, que ganham almas para Jesus e que têm amor, quando tem um novo convertido, primeira coisa que ele já sabe, essa pessoa veio agora para Cristo, ela vai passar anos sendo formada no caráter cristão, no seu comportamento. Eu não posso exigir dela que ela seja como um crente que tem 10 anos na igreja. Novo convertido vem até com uma linguagem ainda lá de fora, eles têm comportamento outros. Você não pode exigir, você tem que começar a ensinar dando leitinho,
Paulo disse: leitinho vos dei a beber, porque vocês não podiam suportar ainda alimento mais sólido. Claro. Ensina a orar, diz: ei, vem comigo, vamos orar. Ele não sabe orar ainda. Ele vai começar a aprender. Você tem que orar bem devagar, ensinar a pessoa a orar. Ele não sabe então os textos da Bíblia. Livro de Mateus para nós é muito fácil, Gênesis, Salmos. Eles não sabem o que significa isso. Então eu tenho que ir com bastante cuidado. Diz: vem cá, vou mostrar para você onde estão os Salmos da Bíblia. É aqui, ó, no meio. Ele diz: bem no meio, olha. Um engenheiro que aceitou Jesus, um engenheiro mestrado, professor da universidade, aceitou Jesus lá em Joinville. E eu fui uma semana depois ler a Bíblia com ele, quando eu disse assim: então vamos abrir os Salmos. Quando eu abri assim, ele disse: você já achou? Eu disse: pois é, está bem no meio. Ele disse: mas é bem no meio da Bíblia, que legal. Para ele era uma grande novidade. Um cara formado, um professor da universidade. Eu achei para ele a história de Bartimeu e o filho pródigo. Quando eu mostrei para ele, ele disse: meu Deus, mas que coisa fantástica. Onde é que está mesmo isso? Viu, nenenzinho espiritual, não sabe nada ainda. Você tem que ensinar. Cuidar. Outra coisa, um bebezinho que vai começar a andar. Eu tenho um bebê agora de 1 ano e 5 meses. A minha pequena Radassa, que já fala. Mas ela tropeça quando vai andar, claro. Sai correndo com tudo e tal. Você tem que ter cuidado com o bebê assim. Não sabe andar direito ainda. A coordenação motora não está pronta. O que você faz? Você tem que segurar na mãozinha e tal. Tem que ter cuidado, amparar. A mãe cuidadora fazia isso com o seu neném. O crente na igreja, que é semelhante àquela mulher, tem cuidado com os novos convertidos. Sabe por quê? Eles tropeçam, eles caem. Mas quando cai, ele não expulsa da igreja não. Sabe por quê? Ele diz: é assim mesmo, bebezinho, a gente tem que trazer de volta, segurar, tem que levantá-lo, porque ele não sabe andar direito. Aliás, quando você foi começar a andar, você tropeçou muitas vezes e caiu muitas vezes. E sua mãe não matou você nem seu pai. Vamos matar logo porque não vai andar direito, não vai aprender a andar, mata logo. Não. Vemos de novo. Então, na igreja, aquele crente que é o bom cuidador, o novo convertido falhou, caiu, ele diz: vou levantar, vou atrás, trazer de volta, começar tudo de novo, para que a musculatura espiritual vá sendo treinada. Eu não posso. Qual é o outro modelo de gente que tem na igreja? O que não cuida. Interessante que ela deu a luz a um filho também. Eles podem até ganhar um para Jesus, sabia? Ganha sim. Eu conheço gente na igreja que são tremendos ganhadores de almas, mas são matadores em seguida. Na hora. Aquela mulher teve um filho e ela deitou sobre o filho e matou. Relaxada, displicente, desorganizada, liquidou com a vida da criança. Ela representa dentro da igreja aqueles que não têm nenhum amor e misericórdia para com as crianças espirituais que tem na igreja. E às vezes você tem criança espiritual na igreja que tem 5, 6 anos e não cresceu ainda. Na igreja, você tem que ter cuidado com eles. Aí, são exigentes, eles matam. Eles matam com uma palavra dura, eles matam com uma crítica. Na nossa igreja, uma vez entrou uma pessoa, uma mulher, fez um trabalho tão grande, uma irmã, evangelizar aquela advogada. Evangelizou, trouxe para Jesus. Ela chegou na igreja só porque ela estava com a roupa um pouquinho diferente. Ela tinha um modo diferente, só por isso. A outra olhou para ela assim, com um olhar de condenação. E disse: ei, você precisa de Deus na sua vida, hein? Tem que ser crente, hein? Ela saiu chorando dali e não voltou mais para a igreja. Em Londrina, nós lutamos para trazer, eu fiz 2 visitas num prédio e trouxemos a uma senhora
empresária para a igreja, para Jesus. E o senhor lembra que um diácono chegou lá e disse uma frase daquela de doido, e ela nunca mais foi à igreja. Você lembra disso? Naquele dia que nós quase chorávamos lá no pátio. E pedi para o senhor correr lá atrás, por favor, socorre lá, ó o miserável lá matando a criancinha espiritual. E o senhor correu lá e foi, você lembra disso? Naquele culto fatídico, que até hoje eu tenho tristeza, pois aquela mulher nunca mais vai numa igreja. Ele queria que aquela mulher fosse uma mulher que tivesse o comportamento de gente que está há 30 anos na igreja. Ela ficou tão triste e arrasada, foi embora, e nunca mais voltará, só se for a grande misericórdia do Senhor, que usará alguém ainda um dia para trazê-la. Doutor Eroni estava lá presente, foi ele que eu pedi, corra lá agora, vá lá socorrer, para ver se contorna, e não conseguiu mais contornar. Eles matam as pessoas, não têm cuidado, não têm amor. Escute aqui, o povo está morrendo lá fora, sem Deus, sem salvação. Eles não conhecem isso que nós conhecemos, a salvação em Jesus, a beleza de Cristo, o amor do Senhor, a visitação do Espírito Santo na nossa vida. O que é oração? Orar e Deus responder. Eles não conhecem isso, eles precisam do Senhor. Mas nós achamos primeiro que aqui no nosso meio não é lugar para eles, aqui é lugar para santinho, para eles não. Então, eles nunca virão se eu pensar assim. Esse é o tipo de gente na igreja que mata os filhinhos. É igual aquela mulher que mata. Então, querida igreja do Senhor, eu sei que vocês aqui são diferentes. Nós precisamos amar, acolher, receber, cuidar, alimentar, nutrir e fazer da igreja um lugar de cura. Quem faz isso somos nós. Para que aqui se torne o lugar mais seguro da terra no sentido emocional, psicológico, psíquico, emocional. E de ambiente, de confraternidade, de amor. Nós precisamos ter compaixão para com as almas perdidas, lembrando que nós éramos perdidos, e um dia alguém nos pregou a palavra, e nós nos tornamos pessoas do Senhor, porque alguém cuidador nos trouxe a palavra. Sabe o que aconteceu? Aquela mulher que matou o filho, de manhã, muito de noite, foi lá e pegou o filho vivo da outra, e trouxe para o lado dela e pegou o morto e entregou lá. Aqui eu vejo um negócio. Esse pessoal que existe nas igrejas que não tem amor, eles só querem as coisinhas prontinhas, cargos prontos, trabalhos prontinhos, que o outro já batalhou, já sofreu, plantou, edificou, construiu. Ele diz, não, eu quero que o pastor me dê isso, ele me dê a regência de tal coisa, a liderança de tal coisa, eu quero tudo prontinho. Ele não quer criar, ele não quer começar do zero, nutrir, ensinar, ele quer coisas prontas. Ela pegou um nenenzinho bem bonitinho, que estava bem, e pegou o morto e jogou para lá. Como a gente vê tanto isso? Em tudo que é lugar. Gente querendo o trabalho do outro prontinho, sabe? Querendo cargo, querendo posição, querendo isso, aquilo, outro. Não tem amor. A mulher que era mãe do menino, que ficou vivo, disse, oi, você tomou o que era meu? Me dê meu bebê de volta. Não, não, o seu é esse aí que está morto. Não, não é assim, então vou procurar justiça. E foram. Vamos ver o comportamento diante do rei? Quando chegou lá, a mulher do menino vivo disse ao rei, o menino vivo é meu, estou falando a verdade. Ela matou o menino dela e pegou o menino morto, colocou do meu lado e tomou o meu. Ela, a mulher não cuidadora, veementemente disse, rei, meu senhor, ela está mentindo. O menino vivo é meu.
Você pensa que eles não são bons de briga em igreja, esse pessoal? Bom de briga. A turma que não ama, que não tem compaixão, que não sabe o que é o amor de Deus, não tem nenhum entendimento do reino do Senhor, eles brigam até diante do Senhor.